Bom dia. Hoje é terça-feira de carnaval. A pessoa diz que é terça-feira gorda, não sei porquê, certo? Mas são 13 hoje, né? E carnaval é um espetáculo, certo? O carnaval do Rio de Janeiro principalmente, né? É um carnaval onde se pode falar de uma fábrica, de uma indústria. Cada galpão de escola de samba no Rio de Janeiro é uma fábrica. Centenas de trabalhadores operam por lá, artesãos, certo? E criando ali uma situação, inclusive, legal, sabe? É duvidosa porque não se sabe a que título aquelas pessoas trabalham, certo? Mas o fato é que enquanto o carnaval perdura, ali alguns vão defendendo, né, defendendo o almoço para vender, quem sabe, a janta depois, mas vão levando, tá certo? E veja assim, o carnaval como uma grande indústria de espetáculo, certo? Uma Broadway em céu aberto, quando você olha na TV ali, aquela avenida ali do Sambódromo, né, não sei como é o nome daquela rua lá no Rio de Janeiro, certo? Parecendo aquelas arenas da Roma Antiga, retangular, certo? Aí de 500 metros talvez, não sei se chega a 1000 metros, certo? E ali, né, o povo ao redor, certo? Vendo corridas de bigas, né? E assim, às vezes martírio de pessoas, como foi o caso dos romanos, digo dos cristãos, certo? Atirado a feras, né? E sempre, né, quando vem essas coisas, a lembrança, a memória, sabe, atrai essas imagens assim, né, de Roma antiga, né, e lembra, né, então, aí, sabe, o ser humano se debatendo, certo. E aquela avenida no Rio de Janeiro ali, sabe, no qual o Sambódromo, né, faz em torno, certo, mostra centenas de pessoas que conseguiram entrar ali porque pagaram ingresso, certo. E tem também ali dependências assim, mais refinadas para receber pessoas finas, pessoas que muitas são convidadas e até pagas para estarem ali, principalmente mulheres, certo? Mulheres bonitas, certo? Assim, selecionadas a dedo, sabe? Para fazerem companhia. Outro dia eu estava mostrando ali um ex-presidente, certo? O presidente que sucedeu ao Collor, né? O nome agora não vem, mas ele já era idoso, certo? E colocaram uma menina depravada, rapaz, lá foi sem calcinha, ela para fazer companhia ao presidente, certo? Eu não sei qual foi a ideia. E o presidente saiu de lá desmoralizado e a história dele, a biografia dele ficou suja por causa disso, certo? De uma xereca a céu aberto, entendeu? Mas assim, sabe, enfim, ali eu falei ontem no vídeo, né, de capitalismo, e aí, sabe, o mundo que a gente vive é o mundo capitalista, sabe? A grande vantagem, né, nesse período e para os brasileiros, certo, é que nesse período aí, sabe, todo mundo pega um instrumento musical, certo, destempera a voz, sabe, e durante aí, eu creio que a partir de outubro a coisa intensifica dentro dos galpões, certo, trabalhos assim, sabe, oferecidos para quem quiser que puder ajudar, aquela coisa toda. Tem muitos que tiram lucro disso aí, tá certo? E isso é o carnaval. Mas eu vejo assim, no trabalho dos carnavalescos, né, e ali, sabe, de cada um, sabe, que se dispõe a fazer esse trabalho, sabe, trabalho de atores e atrizes, certo? E atoras, né, ali, sabe, demonstrando o lado estético do povo. Tem um lado ético capitalista, certo? E tem um lado estético construtivo, sabe, simbólico, refinado da sensibilidade humana que aflora, certo? A violência não é, sabe, tudo, certo? Quem pega num cavaco para bater, certo? Quem pega um surdo para, sabe, bater, espancar o couro dele, entendeu? Ali, sabe, cantar, sabe, e dançar e sambar, sabe, aquelas centenas de pessoas ali marchando, porque o ritmo do carnaval é uma marcha, certo? Marchando ali, sabe, em alas, né? E alas que lembra, né, exércitos militares, entendeu? Mas é uma forma de organizar, né? Aquela organização em alas, certo? Tem que passar naquele corredor imenso e não poderia assim, sabe, transitar assim como assim, sabe, de maneira circular, entendeu? Tem que ser na linha reta mesmo, ali todo mundo quadrado, a porção de várias alas, certo? E isso é o carnaval. Mas de tudo isso transcende um trabalho de arte, um trabalho estético que deve ser
com certeza melhor analisado por antropólogos, né, e por outros cientistas, sociólogos, aquela coisa toda, que mostra no fundo ali, sabe, a arte, expressão da capacidade humana de simbolizar, sabe, e de imaginar. Nós não somos só violência, certo? E mais assim, certo? Mas de qualquer maneira, seres manipulados, seres ali, sabe, fazendo atividades no seu limite, alguém tirando proveito, né, capitalistas ali escondidos, certo? Fazendo suas pequenas apropriações. Eu vejo dessa maneira o carnaval. Em 66, o Chico, a revolução, digo melhor, o golpe militar foi em 64, no dia da mentira, em 1º de abril de 64, e em 66 o Chico ali, garoto, certo, lançou uma música chamada Sonho de Carnaval, ali se cagando de medo porque tinha que apresentar a letra da música a um departamento de censura, certo? E essa música, entendeu, fala de carnaval. Ontem eu li, certo, dizendo que carnaval é um desengano, né? Ele, o carnavalesco, o garoto que vai para a rua, sabe, se divertir, sabe, num bloco, qualquer coisa assim, deixa em casa a dor esperando, né, enquanto ele vai brincar, gritar e se fantasiar vestido de rei ou outra fantasia, certo? E na quarta-feira, né, acaba tudo, desce o pano. Essa história de descer o pano é coisa de teatro, certo? Aí é que eu imagino o carnaval como o carnaval carioca principalmente, certo? Como uma tremenda Broadway a céu aberto. Eu acho que eu vou chamar este vídeo de Broadway a céu aberto, tá certo? Isso que eu tinha para falar. Não vai dar para fazer a performance musical hoje, tá certo? Eu vou fazer aqui um engolation, certo? E vou deixar essa história para depois, tá certo? Deixa-me ver aqui que eu estou deixando umas coisas aí, né? Eu quero falar de outras coisas assim, mais... deixa eu descartar essas folhas aqui. Mas eu queria falar, aqui, eu anotei aqui, tem uma coisa que quando eu falei ou não falei, certo? Mas está na minha cabeça esse golpe que houve em 8/1, certo? De 2023, aí, sabe? Nós estamos em 24, né? Então no 8/1, sabe? Uns malucos aí colocaram a cabeça de fora. E eu me lembrei de Júlio César sendo assassinado, sabe? Lá no Senado, né? Por senadores, né? Que não queriam, sabe? Deixá-lo avançar muito nas questões populares, certo? E sentiram que ele era uma ameaça, não às instituições, que essas pessoas, sabe, assim, sabe, que estão em torno do poder, tenham moral, ética suficiente, sabe, para pensar coisas assim grandiosas e sem violência, certo? Os senadores estavam armados, quem não usava arma nesse dia trouxe um punhal de casa, certo? E aproveitaram o descuido e a otarice de Júlio César e encheram o cara de perfurações. Só me engano, foram 33 perfurações que fizeram nele, certo? E eu me lembrei também de uma outra conspiração. Veja que eu estou falando de 8 de janeiro de 23, certo? Quando os militares aqui comandaram uma conspirata, certo, contra os poderes da República. Mas eu lembro que no tempo de Akenaton, salvo engano, 13 séculos antes de Cristo, certo, houve um faraó lá no Egito, sabe, que resolveu fazer inovações institucionais, entendeu? Foi se meter com os religiosos, com os sacerdotes, quebrou um pau, sabe, desbancou os sacerdotes, ele próprio se apresentou como grande sacerdote, né, e tentou ali eliminar deuses e se apresentou como Deus único vivo, sabe, ele era o único Deus vivo. Atom é aquela coisa dele, Akenaton era o nome dele, certo, e ele sendo ali, sabe, o Deus vivo na terra, representando o Atom. Entendeu? E ele foi vítima de uma conspiração também, certo? Eu estou aqui pensando no filme O Egípcio, né, que aí os algoritmos mandaram para mim, esse sim com Victor Mature, eu acho que não estou bem lembrado, certo? E ali, sabe, o personagem do Victor Mature era filho de um queijeiro, certo? De um fabricante de queijo. Portanto, não era um sujeito da nobreza, certo? Era um sujeito aí do comércio, certo? Um sujeito que ficava ali nos meios populares. Na Idade Média, ele seria um habitante do burgo, certo? Morava ali ao redor do castelo, entendeu? E esse filho do queijeiro, sabe, ali, sabe,
conseguiu se tornar, né, aí uma pessoa influente, chegou a ser o chefe das forças militares, né, do faraó, certo? E junto com o sacerdote, um sacerdote que tinha lá, sabe, preparado uma casinha e terminaram por assassinar e envenenado, né, o faraó. Aí o filho do quejeiro se tornou se tornou faraó, certo? Aí depois, com certeza, ele vai invocar, sabe, que isso aí foi a mão de Deus que colocou, foram os deuses trazidos de volta, certo, que tinham sido chutados por Akenaton, certo? Voltaram à cena e certamente ele se apresentou como sendo, né, o faraó, o Deus vivo da hora, entendeu? E assim se faz. Aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro de 23, aconteceu a mesma coisa, certo? Militares ali, gente de dentro da guarda, certo? Da guarda pretoriana, certo? De dentro da guarda do Planalto, sabe? Ali ao redor, dos poderes do Planalto, sabe? Quiseram tomar o poder, praticaram um ato de atentado. Hoje tem uma discussão aí, sabe? Que houve golpe, não houve golpe, houve crime, não houve crime, certo? A lei fala em atentado. Atentado é um tipo de crime, certo? E o crime consumado é outro tipo, tá certo? Então, atentado ao Estado Democrático de Direito, certo? Significa um esforço para destruir o Estado Democrático de Direito, certo? Destituir o governante de turno. Se se consegue destituir o governante de turno, sabe? Aí já não é mais atentado, já é o ato consumado, certo? Entendeu? É o golpe mesmo, é a destituição do governante de turno, né, que é o crime consumado, certo? E aqui no Brasil, as pessoas que se envolveram nesse movimento aí, sabe, de golpe, né, estão sendo condenados por tentativa de golpe. E essa discussão é uma discussão bizantina, certo? Que não leva a lugar nenhum. O Xandão está mandando ver, já são quase 40 os condenados por 5 crimes aí, certo? 2 deles, um de abolição, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e o outro tentativa de golpe para destituir o governante de turno, que no caso seria o Lula, certo? E o Cavalão, sabe, que é o Jair Bolsonaro, ele é apelidado de Cavalão porque ele pertenceu ao regimento de cavalaria, quando ele era do exército. Ele, Mourão e outros aí, sabe, gostavam de montar em cavalo, certo? E ele, pelos gestos brutos dele, sabe, foi apelidado de Cavalão. Antes disso, ele foi chamado de Palmito, porque quando o moleque ele entrava no mato para cortar a jussara, o açaizeira, para tirar o palmito, sabe, para vender, ganhar um troco aí, certo? Depois disso, nesse meio tempo também, não sei, o pai dele foi garimpeiro, essas coisas. Enfim, o cara sempre procurou aí, sabe, aí varar na direção de algum lugar, e ele varou na direção das Forças Armadas, chegou a ser tenente, foi reformado como capitão e chegou à presidência da República. Roubou, eu não vou falar roubou, supostamente roubou, certo? E tem aí um bocado de acusações aí, dessa infração aí penal, certo? De que ele meteu a mão no erário público. Um dia ele apareceu aí com quase 150 imóveis aí, sabe, adquiridos. Tem aí uma busca em cartórios aí de imóveis, de registro de imóveis, onde ele aparece aí como proprietário de quase 150 imóveis, certo? E como é que o sujeito se apropria disso? Essa é a grande questão. Outro dia a mulher dele, uma das ex-mulheres deles aí, estava vendendo uma mansão em Brasília, sabe? E com certeza ela não tinha renda para comprar essa mansão. Provavelmente essa situação foi uma situação de laranja, uma operação de laranja, certo? Uma operação de lavagem de dinheiro. E assim, sabe, o fato é que houve esse golpe. Eu falei do Akenaton lá 13 séculos antes de Cristo, falei de César 5 séculos antes de Cristo, certo? E agora entre nós, eu poderia continuar falando aí, sabe, de conspirações e conspirações, certo? Nos Estados Unidos, no dia 6 de janeiro de 2021, certo? Houve ali o Trump querendo, sabe, impedir o resultado das eleições nos Estados Unidos, que deu vitória para o Biden, certo? Ali também houve uma conspiração, certo? E lá nos Estados Unidos a grande questão é saber se ele conspirou ou não conspirou, sabe? Se ele pode ser candidato a presidente ou se não pode, tá certo? Eu só sei que é isso aí, né? Mas vejamos aqui se eu posso aí, sabe, colocar mais um pouco aí de enchimento nessa linguiça aí, tá certo? Eu estou aqui com umas anotações do dia 10 de fevereiro. Deixa-me ver, me parece que tem mais anotações, um pouco antes. Esse aqui é do dia 10 de fevereiro. Mas vejamos aqui, aqui não está dando a data. Aqui é do dia 11, tá certo? 11 de fevereiro. Deixa-me ver essa aqui, que é do dia...
É do dia 9, certo? Deixa eu ver o que é que tem aqui acontecendo no dia 9. Foi na quinta-feira, dia 8, foi deflagrada no Brasil uma operação aí da Polícia Federal chamada Tempus Veritatis, latim, né? Os caras aí, sabe, tentam aí, né? Eles vão no Google, sabe, e ver essas expressões em latim, Tempus Veritatis, certo? Tempo, hora da verdade, certo? Então parece que, com todas as provas que se tem coletadas, inclusive um vídeo de julho aí, sabe, de 2023, né, de 2023, certo? Não, de 2022, foi antes das eleições, né? As eleições que elegeram Lula foi em 2022, certo? E um vídeo de julho, né, o Cavalão reuniu o staff dele, sabe, e aí, sabe, gravou de propósito, sabia que estava gravando, só que eles pensavam que iam esconder as 7 chaves dessa gravação. Cid pensou isso aí, eles produziram material para fazer cortes e emprenhar, sabe, a rede social deles aí, sabe, com essas informações, com esses cortes e recortes. Só que o Cid, sabe, se esqueceu, sabe, desse material aí gravado, sabe, e não ofereceu, sabe, não ofereceu para o Xandão, certo? Não ofereceu para a Polícia Federal, na situação de delação premiada, esse material, sabe? E no final se descobriu que, na verdade, ele era um grande chefe aí de um grupo, foram 6 grupos aí elencados, certo? E o Cid comandava com outros coronéis, gente da patente dele, igual a patente dele, certo? Um grupo aí, sabe, que tinha uma função específica aí, sabe, de corromper aí, sabe, militares aí e atrair militares mais aí para compor o golpe, tá certo? E isso foi no dia 5, quando o pessoal saiu em campo, tá certo? Aí, na sexta-feira, né, o Bob Fernandes, que é um jornalista, certo, fez um vídeo, certo, onde ele atribui aos militares a responsabilidade, tá certo, diz ele que é inescapável atribuir responsabilidade política e criminal aos militares. Não dá, tá certo? Ele afirma, né, que a Polícia Federal elaborou um relatório onde aponta 6 núcleos conectados um ao outro, certo? Cada núcleo tinha militares, né? E Bolsonaro ali, sabe, fazendo ali, segurando a batuta de maestro, certo? Bolsonaro sabia disso, dessa estrutura, e sabia do golpe, certo? Na verdade, esses grupos eram, né, a estrutura do próprio golpe, certo? E sabia, inclusive, de uma minuta, certo? Uma minuta que foi aí encontrada com o Cid, que foi encontrado com o Anderson Torres, e por fim foi encontrada uma outra minuta de documento aí, sabe, lá na sede do PL, certo? E por aí vai. Então o Bob, ele continua falando, né? E diz que as provas foram retiradas dos dispositivos de Mauro Cid, tá certo? Com a vontade do Mauro Cid ou não, tá certo? Esse vídeo que eu falei aí de julho de 22, certo? Aí, 2 meses antes das eleições, julho, mês 7, certo? As eleições foram no mês 10, então 3 meses antes, sabe, esse material, esse vídeo foi feito, tá certo? E como eu disse, esse vídeo seria usado para fazer cortes, né, para emprenhar e alimentar a rede de comunicação do Bolsonaro. Dizem que o Bolsonaro tem mais de 12 milhões de seguidores, certo? E aí, em resultado dessa investida no dia 8/2, certo, apareceram 16 militares graduados, né, aí, sob investigação, 16 militares aí de alta patente, certo? Alta patente a partir de coronel, certo? E Bob diz, né, que os militares e Bolsonaro, sabe, se envolveram num delírio golpista, certo? Delírio no sentido de que eles estavam doentes. A pessoa, quando está com febre, está fora de si, o corpo está com alta temperatura, as pessoas deliram, falam coisas inconscientes, certo? E o Bob fala disso aí, né, de que os militares e Bolsonaro caíram num delírio golpista, certo? Ao todo foram houve 33 mandados de busca e apreensão, certo? 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. Um material do cacete. Esse movimento foi em vários estados da federação, né? E houve a prisão de um civil, o presidente
o presidente do PL, deu vacilo, tinha uma arma com licença porte vencido, certo? E tinha ali uma pepita de ouro, sabe? Uma pepita de ouro ilegal extraído ilegalmente de garimpos aí, sabe? E não tinha documentação, e ele foi preso, passou 3 dias, 2 ou 3 dias preso aí, sabe? E ficou ali dependendo da bondade do Xandão para cair, né, na rua, né? Aí, nesse meio tempo, se descobriu uns tais de kids pretos, que foram liderados por um coronel, o coronel Romão Corrêa Neto, certo? Aí aparece Heleno, certo? O Augusto Heleno, o Heleno, sabe, é hoje um idoso, sabe, está beirando já os 80, mas veja que em 77 ele era um capitão e estava lá no tempo do ditador Geisel, Ernesto Geisel, e de um ministro dele, ministro do Exército, chamado Silvio Frota, certo? Ele era assessor do Silvio Frota. E ali nasceu, sabe, essa corrente conspirata, sabe, de conspiração, sabe, ali o Silvio Frota encarando, né, o alemão, o Ernesto Geisel, sabe, para que o alemão prolongasse mais um pouco, né, endurecesse mais o regime. O Geisel, sabe, permaneceu firme, sabe, e dispensou o Silvio Frota, entendeu? E com ele chutou a bunda também do Heleno, e o Heleno não gostou disso, sabe. Ele foi, sabe, mas ficou ao redor. E nesse meio tempo aparece na cena também um tal de Braga Neto, um general, certo? E esse general, tá certo, ganhou notoriedade, o Braga Neto, né? E é uma das figuras aí que está aí, sabe, sob a alça de mira do Xandão. Agora, ele se destacou recentemente porque no celular dele, sabe, se descobriu, um celular apreendido dele, se descobriu que ele chamou um colega dele, o Freire Gomes, tá certo, de cagão, sabe? O Freire Gomes demonstrou que não ia cair junto, sabe, no delírio golpista, tá certo? Eu não sei se foi o Freire Gomes que procurou ali o Aras, sabe, que procurou ali o STF, sabe, e que resolveram, sabe, encarar ali numa situação. Eles estavam dispostos mesmo, sabe, a colocar homens, sabe, a assular a PM, sabe, assular os caques aí para esse pessoal cair na rua, certo? Aí o Aras ali, sabe, avisou o Fux era o presidente na época, certo? O Fux até disse, sabe, que se não fizesse alguma coisa ele ia armar atiradores e ia colocar lá em cima, sabe, no teto do Supremo Tribunal Federal, snipers, certo, para repelir ataques aí físicos, ataques de contato desses militantes malucos, certo? Então vai assim dizendo, né? Aqui está falando que o erro, né, o erro histórico, os militares praticaram um erro histórico contra o Brasil, sabe, contra a nação brasileira, quando em 88, quando esse cidadão, o Cavalão, sabe, mostrou a cabeça do lado de fora, sabe, e compareceu lá na AMAN, ali, sabe, na Academia Militar de Agulhas Negras, e fez ali, sabe, lançou uma candidatura e, sabe, não foi repelido, mas não foi bem isso não. Em 89 ele foi submetido a um processo disciplinar e depois a um processo criminal, e o Superior Tribunal Militar não fez nada, certo? Esse teria sido o erro histórico, né, dos militares quando não quiseram punir o Cavalão, certo? E por aí vai, tá certo? Então veja que eu estou falando aí do Cavalão, certo? Que é esse sujeito aí, né? Em 2014 ele diz assim, Cavalão lançou impunemente uma pré-candidatura à presidência da República na AMAN, certo? Foi em 2014, certo? Em 2014 quem presidia o país era a Dilma, em 2014 houve eleição, Dilma derrotou o Aécio Neves, certo? Foi a maior confusão. Aécio Neves não se submeteu e começou ali o processo conspiratório, pediu recontagem de votos, aquela coisa toda, foi enfraquecendo os poderes de Dilma, certo? E das instituições de um modo geral. Muita coisa aconteceu a partir de 2014, certo? As ruas em 2013 entraram em polvorosa, 2014 foi um ano de Copa, sabe? Houve toda uma movimentação aí de populares desavisados,
nessa movimentação que no mundo acontecia com o nome de primaveras, tá certo? E se diz que esse movimento aí de 2013 e 2014 foi uma espécie de primavera aqui no Brasil, certo? E então assim, aí eu vou me perdendo por aqui, não dá para ler tudo, certo? Mas enfim, né? Eu estou falando do Bob Fernandes que escreveu tudo isso. Eu vou parando por aqui, tá certo? Eu acho que já dá para a gente ter assim uma ideia, né? Eu estou ali na Smart TV, né, com um card da Folha, certo? Eu não sei. Não, é o Leonardo Stoppa, é um youtuber que está dizendo, né, que a Folha está contra Xandão, mostra ali, eu acho que não dá para ver direito, tá certo? Mostra ali, né, uma foto, né, do cavalão, tá certo? E diz o Stoppa, né, que Folha declara guerra contra o STF, é uma guerra que eles vão perder feio, essa é a opinião do Stoppa. E aqui no cantinho eu tenho aí, sabe, novamente, Brasil's Samba Carnival Live, entendeu? Ali, eu não sei quem, a CNN, né, a CNN Internacional, chamando a atenção para o carnaval, até ontem, segunda-feira de carnaval, tá certo? Mostrando aí esse evento estético capitalista, tá certo? Porque se dá dentro das estruturas do capitalismo, certo? Onde os barracões são fábricas que envolvem trabalhadores, envolvem dirigentes, tá certo? Um ministro, não digo o chefe, né? O chefe o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, liberou uma emenda parlamentar de 8 milhões para Mangueira, certo? Não, para Mangueira não, para Beija-Flor, certo? Para Beija-Flor de Nilópolis, entendeu? Para ali, sabe, dar uma contribuição. Para mim, essa liberação, ela é ilegal. Porque ele não podia dirigir, sabe, esses valores aí de 8 milhões para uma escola só. Deveria repartir. São dezenas de escolas, então cada escola deveria ter recebido 8 milhões, certo? E ele dirigiu para Beija-Flor, né? E Beija-Flor levou como tema da escola, como tema, deitar falação sobre Maceió, capital das Alagoas, que é o estado de origem do Arthur Lira, tá certo? E com essas questões todas, vou fechando por aqui, digo, meu nome é Ernest, certo? Nesta terça-feira gorda de carnaval para o qual eu não fui, tá certo? Me dediquei a fazer outras coisas, a filosofar, a pensar, a ler, a organizar pensamento, a ficar de olho aberto, certo? Porque nas situações aí, sabe, como diria Walter Benjamin, sabe, de tempestade, tá certo? As coisas acontecem, né? Eu estou aqui enrolando, certo? O Benjamin não falou isso aí, mas ele tem aí um texto sobre essas questões, né? E quando ele fala de tempestade ameaçadora, e a gente aí, sabe, corre o risco de sucumbir, e eu então, sabe, e aí, envolvido com essa tempestade, me mantenho aí, sabe, com um olho aberto e o outro fechado, para não me deixar sucumbir. Digo, o meu canal é quem fala muito da Bom Dia a Cavalo, tá certo? Se inscrevam aí, se quiserem, certo? Dê um like depois que assistir esse vídeo aí, sabe? Eu vou continuar fazendo esse trabalho, tá certo? E bora vendo o que vai dar. Bom dia.